Vamos falar de dependência e oração subordinada aqui. Então, capítulo 2. O que é uma cabeça, a parte dominante do grupo sintático, e relações de dependência e cláusulas subordinadas. Então, vai falar de cabeças e modificadores, complementos e adjuntos, vai falar sobre números, se eles são itens de concordância ou de governo, de dominância. Vai usar exemplos no latim, no turco e de uma língua bantu, Luganda. Vai falar do conceito de cabeça, significado, a parte semântica desse conceito, frases preposicionais, ou que a gente no português chama de locuções preposicionais, locuções prepositivas, e locuções nominais. Vai falar da estrutura constituinte, frases verbais, e terminar dizendo o seguinte: dizer que existe uma construção alternativa é uma coisa, justificar isso como um gerúndio é outra coisa. Então ele vai falar de o apelo à evidência histórica. Ele está tratando aqui de um exemplo muito específico. Ele não, na conclusão dele, ele não está resumindo nada. Então vamos agora pular para o miolo. Ok, uma explicação bem básica aqui do que são frases, que no português a gente chamaria de locuções, se não me engano. Então, locuções têm cabeça e modificadores. Locuções têm cabeça e modificadores dessa cabeça. Então, o cachorro grande latiu alto. Cachorro grande, qual dessas duas é a cabeça? Cachorro, modificador, grande, é o adjetivo. Latiu alto, qual dessas duas palavras nessa locução verbal é a cabeça? Latiu. Alto, então, é um modificador, no caso é um advérbio. E um advérbio disfarçado de adjetivo, Porque alto a gente considera adjetivo, mas isso é um coloquialismo para substituir altamente. Ele latiu altamente, latiu em alto volume. Interessante. Não sei, aqui na página 45, eu não sei se ele concorda com isso, mas o Miller está dizendo que um argumento super forte para essa ideia de que o verbo sempre vai ser o cabeça é que existem frases que são compostas de uma só palavra e essa uma palavra é um verbo. Por exemplo, choveu, no português. Choveu é uma frase inteira, é uma ideia inteira, intransitivo. Então, choveu. Mas, assim, eu fiquei questionando, eu não sei se o Miller concorda com isso ou se ele está só descrevendo, que é isso que as pessoas dizem, que isso é uma razão pela qual o verbo costuma ter um pouco mais de status se comparado com nominativos, com substantivos. E eu não sei sobre isso, mas quando eu penso em uma palavra no português, churrasco. Pensa, você está lendo um livro, começou o capítulo assim, churrasco, ponto final. É suficiente, é um nome e está dizendo que esse é o contexto. Estava havendo um churrasco. Um churrasco ocorria, esse é o evento. Da mesma forma que choveu. Choveu e churrasco, na minha opinião, são frases completas. Uma é verbal, outra é nominal. Então, não sei não sobre esse negócio da evidência ser mais pesada para o verbo. Ok, então vamos para o capítulo 3. Ele vai falar de frases nominais, ou que a gente chamaria, eu acho, de locuções substantivas, locuções nominais, e não configuracionalidade. Então vai falar de Valbiri, que é esse linguista. É um linguista ou uma língua? Enfim, ele vai falar do russo e linguagem espontânea. Ele vai falar também de locuções nominais e referências que são bem-sucedidas. Vai falar então de cláusulas de locuções nominais complexas, técnicas para se evitar essas complexidades. Vai falar de línguas de australianos nativos,
e como é que a não configuracionalidade se aplica a isso, e também vai relacionar com o russo. Então, bastante análise aí de outras culturas, e vai concluir. O que é que ele vai concluir? Deixa eu ver aqui. Bom, antes de concluir, ele vai passar por alguns parágrafos, vai falar de tipo de textos e complexidade, vai falar que há dois tipos de texto falado, dois tipos de língua falada, e dentro da parte de técnicas para se evitar complexidades, ele vai dar vários exemplos. Quando ele fala das línguas nativas da Austrália e da Rússia, tem aqui uma subcategoria, o fluxo de informação, qual é a estrutura de informação dessas línguas. Vai falar dos nominais e dos deíticos, a categoria deítica é interessante, proposições repetidas em russo, e ele vai concluir. A conclusão é a seguinte: em resumo, a perspectiva categorial, não é categórica, categorial, traz a diferença entre russo e inglês. Então, a perspectiva categorial vai falar de adjetivos em russo e adjetivos no inglês. A evidência crucial para o russo é que existe uma fonte deítica, uma fonte que varia conforme a posição da pessoa no tempo e no espaço. Então, no russo há uma fonte deítica e a natureza do adjetivo longo. Ele falou que, com relação a essa evidência de que adjetivos têm um status igual a substantivos, na construção adjetivo-substantivo, ele propõe que o adjetivo é potencialmente a cabeça da locução nominal. Ok? E que a estrutura aposicional, a qual ele se referiu no capítulo, não morreu. Então está falando, será que essa estrutura parou de ser usada? Ele falou, não, ela continua sendo usada, principalmente no russo moderno. Ah, tá, e aí ele vai falar de Walbiri e Pichanchajara como exemplos dessa conclusão dele. Tá, então, aqui é uma análise bem detalhada de determinados usos de linguagem. Ele vai falar de como que essas duas línguas são configuradas, qual é a configuração delas. Aqui no miolo do capítulo, o Miller vai dizer que há uma clara diferença entre a quantidade de uso de palavras complexas e construções complexas nas línguas escritas se comparada às línguas faladas. Tem muito menos complexidade na língua falada, muito mais repetição, construções que seriam consideradas não gramaticais, e isso me levou a pensar no projeto de tradução da Bíblia para línguas que não têm ainda uma gramática ou que não têm sequer um material escrito. Então, para essas línguas cujo desenvolvimento da gramática vem direto do vernáculo, eu acho que imagino que houvesse uma correspondência maior entre a estrutura falada e a estrutura escrita. Enquanto em outras línguas que já tem uma tradição de escrita muito longa, como o russo, as diferenças serão maiores. E isso me leva a pensar também nesses esforços, né, de tradução. A gente está traduzindo a Bíblia para populações que estão mais acostumadas com a norma escrita, ou a gente quer escrever Bíblias que sejam mais facilmente identificáveis na norma vernacular. E o que isso quer dizer para a apresentação dessa Bíblia? É uma Bíblia que vai soar meio desrespeitosa, vai soar muito informal? Será que há algum valor em se ter uma Bíblia escrita num padrão da norma culta? Ou será que isso não é um valor que a gente deveria
perseguir, né, que a gente deveria, ao qual a gente deveria se atentar. Então é interessante. Isso inclusive tem a ver com como eu falo nesses vídeos. Eu muitas vezes me pego me corrigindo porque eu quero me adequar à norma culta eu imagino que seja da norma da ABNT, né? Então esse acordo aí europeu brasileiro do que é a norma padrão da língua portuguesa. E eu tô cada vez menos interessado em me conformar a ela, mas ainda tá bem entranhado, né? Tá bem dentro de mim isso. E eu ainda falo muito escrito quando eu tô gravando, porque eu falo meio editado. Então essa discussão aqui já tá tendo efeito até na forma como eu falo nos vídeos.